A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para que possamos juntos meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor nosso Deus. Como sempre eu tenho dito, volto a dizer, este evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Neste momento eu convido a todos para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, o versículo de número 3, a parte B, do versículo 3. Depois da primeira vírgula, nós estaremos lendo para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: um homem de dores e experimentado no sofrimento. Amém. Amados irmãos, muitos já sabem, aqueles que ainda não sabem vão passar a saber a partir de agora, que o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele profetizou muito a respeito da vinda de Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. É um profeta que profetizou cerca de aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer. E ele está falando aqui neste texto que nós lemos, neste versículo, na parte B deste versículo, justamente da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu estarei pregando subordinado ao seguinte tema: Jesus viveu a experiência humana. Aqui o profeta Isaías, ele disse que Jesus era um homem de dores e experimentado nos trabalhos ou experimentado no sofrimento. Deus, fazendo-se homem, ele viveu de maneira simples entre os homens, passou as fases da vida humana, infância, adolescência e juventude, como qualquer outra criança e jovem. Nesta época vivia em Nazaré, cidade pequena e rural. Jesus viveu numa humildade surpreendente, pois nenhum morador da cidade, nem da vizinhança, percebeu que ele tinha algo de especial. Ele era Deus. Eu irei mencionar aqui as 3 fases da vida de Jesus. Primeira fase da vida de Jesus foi a fase da infância, do nascimento até os 12 anos, dias de aprendizado, fase de preparação, onde ele estudava a Torá. Ele tinha o Pentateuco decorado e estava se preparando para ser o rabi da Galileia. Para quem não sabe o que é a Torá é o livro, é a Bíblia dos judeus. Nesta Bíblia contém os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Então Jesus, como no seu tempo, na sua época, ainda não havia o Novo Testamento, Jesus estudava o Velho Testamento. Ele era instruído pela sua mãe e ele estava aprendendo ali com a sua mãe, através do livro dos judeus, porque Jesus era um judeu também. Ele estudava a Torá. E a Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 2, versículos de número 40 ao 42, o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e da graça de Deus. E o melhor, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Agora já citei aqui Lucas 2, 40 até o 42. Em Lucas capítulo de número 2, e versículo de número 39 até o 42, aqui no Evangelho de Lucas, é o único evangelho que nos informa sobre a infância de Jesus
de forma sucinta, nos diz que aos 12 anos, Jesus é levado por seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Seus pais, se descuidando de Jesus, o perderam. E em seguida, ele foi encontrado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os e ensinando-os. Ali estavam aqueles doutores. Esses doutores aqui, eu quero deixar claro, para não haver uma confusão, não é médico. Eram homens que tinham um alto conhecimento, um alto nível de conhecimento da lei do Velho Testamento. Estes homens eram chamados de doutores, doutores da lei. E todos os que ouviam a Jesus admiravam a sua inteligência e também as suas respostas. Em Lucas 2:52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Como verdadeiro homem, Jesus experimentou o crescimento físico e mental. Estou dizendo aqui, irmãos, como verdadeiro homem, porque nós temos no meio evangélico, até fora do meio evangélico, mas no cristianismo em geral, nós temos uma expressão que as pessoas usam, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas esta expressão não está correta, não é uma expressão correta, adequada para usarmos, porque nenhum homem é 100% isto ou 100% aquilo, porque nenhum homem é 200%. Então Jesus não era 200%. 100% homem e 100% Deus é 200%. Então Jesus não era 200%. Mas ele era, isso é a forma correta de falar, ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus experimentou o crescimento físico e experimentou também o crescimento mental. Ele crescia em sabedoria conforme a graça de Deus, era perfeito quanto à natureza humana, prosseguindo para a maturidade segundo a vontade de Deus. Esta é a primeira fase, a fase da sua infância. Agora, a segunda fase é a fase do anonimato, onde a gente não tem conhecimento do que houve, do que aconteceu com Jesus durante este período. Dos 12 aos 30 anos, período infanto-juvenil de Jesus, até atingir a idade adulta. Não há informação na Bíblia sobre isso. Onde Jesus estava, o que foi que ele fez, o que ele estava fazendo, e, enfim, o que aconteceu com ele. Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele sai de cena e passa a viver no anonimato. Ou seja, de uma forma que ninguém sabe, né? Eu sabia e nem também tem relato nenhum de que alguém viu a Jesus durante esse período, dos 12 aos 30 anos. Estes são os anos obscuros, onde não há informações sobre a sua vida cotidiana. Mas é válido pensar que ele aprendeu a profissão de carpinteiro do seu pai José e passa a assumir a carpintaria como profissional a partir da morte de José. Em Nazaré, Jesus viveu como um simples cidadão, um trabalhador que desenvolve o seu ofício como carpinteiro para sustento da família, visto que José, seu pai, havia falecido. Entre Lucas, capítulo 2, versículo 52, e capítulo 3, e versículo de número 23, passaram-se cerca de 18 anos da vida de Jesus, sem haver menção deles. Porque 12 com mais 18 são 30. Então passou dos 12 anos até os 30, eu já disse, não há menção sobre Jesus, onde ele estava, o que é que foi que ele fez, mas nós já citamos aqui, provavelmente o que pode ter acontecido, é o que quase 100% podemos afirmar, é que Jesus aprendeu a profissão do seu pai e assumiu ali a carpintaria no lugar do seu pai. Aí nós podemos perguntar, como foi a sua vida durante esses anos?
dos 12 aos 30 anos, 18 anos, e Jesus estava sumido. O que aconteceu com ele? Mateus capítulo de número 13, e versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3, nos deixa ver que Jesus cresceu em uma família numerosa, e seu pai era carpinteiro, e que ele aprendeu aquele ofício. É provável que Jesus tenha morrido, que José, né, que é provável que José tenha morrido bem antes de Jesus começar o seu ministério público, e que Jesus tenha assumido a profissão de carpinteiro para sustentar sua mãe, seus irmãos e irmãs mais novos. Na época de Jesus, o ofício de carpinteiro incluía os consertos domésticos, a fabricação de móveis e a construção de acessórios agrícolas, tais como arados e jugos. Fica subentendido que durante anos Jesus trabalhou como carpinteiro, mas ele tinha plena consciência da sua futura missão determinada pelo seu pai, que é Deus. Porque José foi pai de Jesus, mas adotivo, um pai adotivo. Agora, o pai verdadeiro de Jesus foi Deus e é Deus. Agora, nós falamos aqui da fase em que Jesus estava no anonimato. Agora, a terceira e última fase, porque eu disse que eu iria falar sobre 3 fases. A última fase, que é a terceira, é a fase da popularidade. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 3, e versículo de número 23, o seguinte: que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, já disse filho adotivo, e José, filho de Eli. Com quase 30 anos de idade, Jesus reaparece, pronto para cumprir a sua missão. Jesus sai de Nazaré e vai até o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João Batista e ser batizado por ele. Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito aqui está com E maiúsculo, referindo que é o Espírito Santo. Porque tem 3 Espíritos, no mínimo, na Bíblia, que a Bíblia menciona. O Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito maligno. O Espírito maligno e o Espírito humano são escritos com letra E minúscula, ou minúsculo. E Espírito Santo é escrito com a letra E maiúscula. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus, é uma passagem bastante conhecida, né? De todos aqueles que lêem a Bíblia, já ouviram, até daqueles que não leram a Bíblia, mas já ouviu, já viu alguns filmes ou alguma coisa a respeito da tentação de Jesus no deserto. Está registrado em Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 e 2, e Lucas também, capítulo 4, versículos de 1 e 2 também. Após vencer o diabo, Jesus volta para a Galileia quando soube que João tinha sido preso, João Batista. Na Galileia, Jesus vai para Nazaré e depois muda-se para Cafarnaum, porque causou estranheza nos vizinhos, pois esperavam que ele voltasse para a sua oficina, mas isso não aconteceu. Ele ia e voltava da Judéia todos os anos, pois todo bom judeu participava das festas religiosas que tinha ali em Jerusalém, e principalmente ali na Judéia. Já em Cafarnaum, onde morava, ele sempre participava dos cultos nas sinagogas. O povo estranhou sua saída repentina de Nazaré. A família, o povo da aldeia, conversavam sobre sua mudança. Isso nos afirma a história. Ele estava com quase 30 anos e ninguém entendia o que Jesus pretendia, a não ser sua mãe. Sua mãe Maria sabia. Para Jesus, sua saída de Nazaré não tinha volta, pois não podia ficar
somente com a família e seu povo da aldeia de Nazaré. Sua missão era bem maior. Jesus começou a pregar na região da Galileia, onde também ele começou a chamar os seus primeiros discípulos. Diz o evangelista Mateus o seguinte: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. Ele disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículos 18 até o versículo de número 25. É onde está o que eu acabei de mencionar aqui. Jesus torna-se popular e a sua fama o torna conhecido na sua nação e países arredores. Finalmente, Jesus viveu a experiência humana na íntegra. Nos dias da sua carne, ele teve as mesmas necessidades humanas como qualquer outro ser humano, como qualquer um de nós, como eu, como você, como qualquer ser humano. Por ele ter passado pelos sofrimentos, pelas provações e tentações, ele sabe as nossas fraquezas, as minhas, as suas, as nossas, e também conhece as nossas limitações e está pronto para nos socorrer. Sobre isso, o escritor aos Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém e como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, Deus conhece os meus problemas, os teus problemas, as suas necessidades e as minhas necessidades. Todos nós precisamos de Jesus. Agora, nós devemos entender o seguinte: da mesma forma que Jesus, ele foi fiel ao seu Pai, a Deus, aqui na terra, ele também pediu para que nós também fôssemos fiéis a Deus em tudo aqui, enquanto estamos vivendo aqui neste mundo. Porque se ele, como homem, como a mim, como a você, como a qualquer um de nós, sujeito às mesmas coisas, ele foi fiel a Deus, por que nós não podemos ser? E nós temos a ajuda dele. Ele teve a ajuda do Pai, porque ele próprio disse: tudo que eu faço aqui, eu faço porque o Pai está em mim. As obras que eu faço, não sou eu que faço, mas é o Pai que está em mim que faz as obras. Então, hoje, nós temos conosco Jesus Cristo. Ele está conosco. Ele foi para o céu, mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias. Através do Espírito Santo, Jesus está conosco. Ele nos ajuda a vencer. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não está escrito que ele venceu e nós também vamos vencer. Não está escrito isso. Muitos, às vezes, até dizem isso, mas não está escrito. Mas eu estou dizendo aqui, se Jesus venceu, ele nos ajuda a vencer. Se Jesus viveu uma vida santa aqui, ele vai nos ajudar a viver uma vida santa também. Então a Bíblia diz, o apóstolo São Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 16, lá está escrito: sede santo como eu sou santo. Então, se Jesus está pedindo isso, exigindo isso de nós, é para sermos santos, como ele foi santo. É claro, santo aqui não vai ser uma pessoa perfeita, não, mas ser uma pessoa que separa de tudo aquilo que não agrada a Deus para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós nos esforçamos para afastarmos de tudo aquilo que não agrada a Deus, para fazermos a vontade de Deus, Deus nos considera santo.
Porque a palavra santo significa separado do pecado. Se nós nos separarmos do pecado para fazermos a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Jesus, para obedecermos a sua palavra, ele nos considera santo. E isto não é difícil, porque o próprio apóstolo São João, ele escreveu e diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então nós podemos obedecer os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, porque ele está pronto para nos ajudar. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final desta palavra. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado também pela sua sintonia aqui neste canal. E quero te dizer o seguinte: não deixa, irmão, de curtir o nosso vídeo. Deixa aí o seu like. Comenta. Se essa mensagem te edificou, comenta aí embaixo. Também ativa o sininho da notificação, para quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você receber uma notificação no seu aparelho celular. E também se inscreva no nosso canal. Eu estou falando para você que está me assistindo aqui pelo YouTube. Você que vai me assistir pelo Facebook, comenta aí, curte, enfim, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.